Fala galera, tudo bem? Estão preparados para mais uma aula de heredogramas? Na verdade, a aula é mais sobre padrões de herança, tá? Eu vou escrever aqui padrões de herança. Por que é importante a gente entender isso? Porque nem sempre a característica ela é transmitida e se manifesta da mesma forma, tá? Antes da gente ver os tipos de herança, é importante a gente separar e diferenciar dois tipos principais, né? Primeiro que a gente tem a herança autossômica, que é diferente da herança sexual ou que tem a ver com o sexo. Por quê? Só lembrando aqui, nós temos um número de 46 cromossomos, certo? Só que desses 46, eu tenho 44 cromossomos que são chamados de autossomos, e eu tenho dois cromossomos que são os cromossomos sexuais, que são os cromossomos X e Y, que na espécie humana vão determinar o sexo. Então, toda vez que eu estiver me referindo à doença herança autossômica, lembra que o gene que vai provocar essa doença, ou a falta dele, ou a mutação dele, está presente nos cromossomos que são autossomos. Por isso, homens e mulheres podem manifestar essa doença de forma parecida, tá? Com a mesma probabilidade, etc. Eu não vou levar em consideração o sexo, se ele é homem ou mulher. Eu só vou tratar como sendo indivíduo, ok? Agora, com a herança sexual, o esquema já muda. Por quê? Porque a gente sabe que a mulher. Nossa, minha letra tá horrível hoje. A mulher, ela tem cromossomos X, são dois, né? E o homem, ele só tem um X, porque ele tem o cromossomo Y, tá bom? Então, quando a gente for estudar a herança sexual, a gente precisa se ligar nisso aqui, tá bom? Com isso em mente, a gente vai para o primeiro tipo de herança. Lembrando que nesse vídeo a gente só vai falar das heranças autossômicas. Aí no próximo eu vou falar sobre a herança sexual, tá bom? A primeiro tipo de herança que a gente vai ver é a herança autossômica dominante. Olha só, eu peguei esse heredograma para mostrar para vocês como é que a herança autossômica dominante ela se manifesta. Percebe que o seguinte, a herança autossômica é quando o gene que vai provocar a doença ou que vai dar a característica é o gene dominante azão. Então lembra o seguinte que o gene azão, ele vai estar presente em todas as gerações, porque o azão ele se manifesta mesmo na presença do recessivo, tá bom? Só que é o seguinte, o gene aqui azão, ó, eu tenho o indivíduo 2.2, o indivíduo 2.5, e esses indivíduos também vão produzir indivíduos que são afetados, tá? E todos os indivíduos que não tiverem a doença ou a característica, eles são recessivos. Com certeza. Isso quer dizer que os afetados têm pelo menos um azão, tá? Se esse indivíduo afetado for casar ou for se reproduzir com o indivíduo que é afetado também, pode ser que ele tenha um filho azão-azão. Só que nesse caso, como ele casou com azinho-azinho, ele vai ter indivíduos filhos heterozigotos, ok? Então, a herança autossômica dominante, ela está presente em todas as gerações. Outra coisa, herança dominante. Os indivíduos normais são recessivos.
Só com isso você já mata se, lógico que o seu exercício estiver falando, lembra que autossômica dominante, só isso você já consegue diferenciar a autossômica dominante da autossômica recessiva. Percebe a diferença? Na autossômica recessiva, eu tenho aqui, ó, a característica ou a doença que ela salta gerações, ou seja, o gene ele não vai se manifestar em todas as gerações como estava acontecendo na anterior. Porque se ela fosse dominante, então, ó, a maioria desses indivíduos seria afetado e poucos seriam normais. Mas aqui não. Como é recessivo, só esses indivíduos, tá bom? É que são afetados. Outra coisa aqui, tá? Salta gerações. Normalmente, na recessiva, indivíduos normais possuem descendentes afetados, tá? Então, olha só, eu tenho aqui indivíduos que são normais tendo filhos afetados, tá bom? Então, quando você se deparar com um heredograma e você vê que a característica não está em todas as gerações, pode ser recessiva. Se o indivíduo afetado tem pais que são normais, é só você conferir no genótipo que com certeza vai ser autossômica recessiva, certo? Agora a gente tem aqui a herança autossômica incompleta ou codominância. Nesse tipo de herança, o que acontece? Eu tenho aqui a manifestação de todos os genótipos. Então, um exemplo aqui, tá? Esse aqui é um exemplo, eu não tenho a foto aqui, mas é uma flor chamada de flor maravilha. Olha só o que acontece. A flor maravilha, imagina que eu tenho uma flor. Faz de conta que eu manjo o desenho, tá? Uma flor aqui que é vermelha. Essa aqui é vermelha, eu vou pintar aqui. Então, essa aqui é a minha flor vermelhinha, tá? E essa aqui é a flor branca, certo? A flor vermelha, ela tem um genótipo Vzão, Vzão. A flor branca tem genótipo Vzinho, Vzinho. Então, quando eu fizer esse cruzamento, olha só o que vai acontecer. Eu vou construir aqui aquele quadro de Pinê, ok? Perceba que as minhas linhas estão muito retas, porque eu tenho uma coordenação motora sensacional. Então, vamos lá. Quais são os gametas aqui produzidos? O único gameta produzido aqui vai ser o Vzão. E o único gameta produzido aqui vai ser o Vzinho. Então, aqui eu vou ter... Eu não vou nem precisar dessa linha. Eu vou ter aqui o Vzão. Nem vou precisar desse aqui também. E eu tenho o Vzinho. Isso quer dizer que o único genótipo possível vai ser o Vzão, Vzinho, tá? Então, opa. O que vai acontecer? Eu vou ter 100% dos indivíduos Vzão, Vzinho. Só que olha só que interessante. Aqui eu tenho vermelho, aqui eu tenho branco, e esse genótipo aqui, ele não vai ser vermelho pela presença do dominante, tá? Ele vai ser rosa, tá bom? Ele vai ser um fenótipo que é chamado de intermediário, tá? Eu vou colocar aqui embaixo. Fenótipo intermediário, certo? Agora, o que acontece? Se eu pegar esses indivíduos que são Vzão, Vzinho
e fazer um cruzamento entre eles, esses indivíduos aqui rosa, né? Olha só, agora sim dá para fazer o quadro de Punnett. Então, olha só, aqui eu vou ter gametas Vzão e gametas Vzinho, o mesmo para o outro indivíduo, tá? Então, aqui vai Vzão e Vzinho, e aqui Vzão, e embaixo aqui vai o Vzinho, tá bom? Esse número, essa letra V eu não devia ter escolhido, né? Mas enfim, já foi. Então, vai ficar assim, Vzão, 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 Vzinho. E aqui, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. Agora, como que ficaria aqui se a gente fosse fazer, então, o genótipo desses indivíduos aí da F2, que é esse cruzamento aqui que eu fiz, né? Esse aqui é F1, esse aqui são os pais, etc, tá? Então, ficaria assim, ó. 1 de 4 ou 25% de Vzão, Vzão. 1, 2. Então, ficaria 2 sobre 4 ou 50% de Vzão, Vzinho. E o último que sobrou aqui, que é 1 sobre 4 de, ou 25% de Vzinho, Vzinho, certo? Como que ficaria o fenótipo? Ficaria assim, ó, vamos pegar essa proporção, certo? Eu teria aqui 25%, Vzão, Vzão é o vermelho, né? Então, é vermelho. Aí eu teria aqui 50% de Vzão, Vzinho, a gente viu que o Vzão, Vzinho é a rosa. E 25% de brancas. Certo? Então, a herança autossômica incompleta ou codominância, ela vai se manifestar dessa forma, então. Então, eu tenho tanto o característica dominante, quanto a recessiva, quanto a intermediária, certo? A próxima é a mitocondrial, e olha só o que acontece. A mitocondrial é um tipo de herança que só pode ser herdada da mãe. Porque o que acontece? Na hora da fecundação, quando o espermatozoide entra no óvulo, a mitocôndria do espermatozoide é destruída por umas enzimas ali que acabam sendo liberadas, tá? Então a gente só fica com a mitocôndria da mãe. É por isso que se você olhar aqui, ó, os indivíduos que são afetados, como, ó, geração 1, geração 2, geração 3 e geração 4. Se você olhar todos os indivíduos afetados, tem uma mãe afetada, a mãe aqui. Ó, esse indivíduo e esse indivíduo tem uma mãe afetada. O pai é normal. Ó, mãe afetada, descendente afetado. Percebe também aqui, ó, que os indivíduos afetados têm pais normais. E aqueles indivíduos que têm o pai afetado são normais. Então, primeira coisa aqui, ó. É uma característica que é herdada apenas, vou escrever aqui grande, da mãe. Outra coisa, indivíduos afetados possuem mães também afetadas. E pais afetados. Aí eu vou colocar aqui, ó, apenas porque eu quero dizer que
num casal em que só o homem é afetado possuem filhos normais, já que essa é uma característica que só pode ser dada da mãe, tá bom? Isso aqui é muito importante porque tem muita gente que cai nessa pegadinha. Então, se você vê um heredograma em que a mãe é afetada e todos os filhos dessa mãe são afetados, e que os filhos afetados têm pai normal, poxa, herança mitocondrial. Se o pai afetado tem filhos normais, é uma confirmação de que é uma herança mitocondrial, tá bom? Se liguem nisso aí. Sempre confiram nos genótipos, certo? Então, galera, é isso. A gente se vê no próximo vídeo falando então das heranças que são relacionadas ao sexo, né? Que estão no cromossomo XY. Até a próxima!